é o próprio Deus falando aos nossos corações. E Deus vai estar usando agora o meu pastor Nisvaldo, eu creio. E ele vai nos ensinar através do Espírito Santo e através da palavra de fé redentora, como nós termos contentamento em meio às dificuldades. Como sermos contentes, se sentirmos satisfeitos. Como? E eu passo agora a palavra para o pastor Nisvaldo e que Deus assim te abençoe e escute essa mensagem, repasse essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Povo de Deus, é um prazer novamente estar aqui com vocês, Igreja Presbiteriana da Vila Nogueira, e a você, meu amado, minha amada, que está nos acompanhando, nos ouvindo. É um prazer transmitir a palavra de Deus que vai de encontro à sua vida. Que você possa realmente entender que há um Deus grande, um Deus maravilhoso, que nunca desiste de você. Paulo, escrevendo na carta aos Filipenses, ele vai nos trazer sobre contentamento, aprendendo a viver com contentamento. O que é contentamento? É o estado de estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, é um estado de satisfação, de gosto, de alegria, de júbilo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Parece meio contraditório dizer que estamos alegres quando estamos passando por dificuldades. É porque nós temos associado a questão da alegria só com o riso, só com as coisas boas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 19, o apóstolo Paulo ele está preso. A carta de Filipenses remete ao tema alegria. Como que alguém está alegre, preso, atrás das grades, numa prisão romana, naquele tempo difícil? Quando nós olhamos para as prisões de hoje, nós achamos que elas são ruins, mas pensa na prisão no primeiro século. Uma prisão onde as pessoas eram presas pelos braços, pelos pés, e Paulo está tratando do tema, escrevendo a carta aos Filipenses sobre alegria. Você já deve estar aí com a sua Bíblia, então abramos as nossas Bíblias aí, ou acesse aí no seu smartphone, Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 19. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele
que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me trouxe às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O apóstolo Paulo, agradecendo, sendo grato aos irmãos filipenses por tudo, pelo cuidado, pelos donativos, por tudo quanto os irmãos da igreja de Filipos cuidou do apóstolo Paulo. Então Paulo agora já em Roma, preso, ele escreve a carta como forma de agradecimento aos amados irmãos. Esse texto nós vamos trabalhar sobre isso, contentamento. Dona Maria, uma senhora, nasceu numa cidade pequena, veio da zona rural e trabalhou junto com seu esposo, cuidou de uma família grande, lavou roupa para fora, passou, trabalhou na roça, carpiu. Uma pessoa que em todo o tempo, diante de muitas dificuldades que viveu, não vi nela nenhuma reclamação. Via nela um contentamento. Passou por dificuldades, muitas, dificuldades financeiras, dificuldades físicas, dificuldades com os filhos, dificuldade com várias pessoas, vizinhos, etc. Mas eu via nela um contentamento, uma alegria, que às vezes era de forma indescritível de dizer. Então, o mundo hoje, ele nos diz que a felicidade é quase um dever. As pessoas aparecem na mídia dizendo que são felizes, que estão felizes, mas na verdade, no fundo, é uma ilusão. As pessoas infelizes têm de se portar como felizes. Se mostram assim. Nós somos levados, queridos, a desapego nas relações interpessoais. O mundo diz que você pode, que eu posso, que a gente pode resolver tudo sozinho, que nós podemos ser felizes sozinhos. E nos leva ao individualismo. Nos leva ao consumismo. Tem gente que busca a alegria em consumir, comprar cada vez mais de forma desenfreada. O prazer é, sem dúvida, a essência básica da felicidade. O nosso cérebro reage de forma interessante quando isso nos traz felicidade. Mas o que a palavra de Deus traz a nós sobre contentamento? A felicidade é o Senhor Jesus. Pessoas com problemas ainda assim podem ter esperança. Podem ser felizes. Quanto mais contente em Cristo, mais gratidão e mais generosidade nas relações interpessoais. O prazer é estar em Cristo sendo suprido, alimentado e sustentado por Ele. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Paulo era uma pessoa extremamente contente. Podemos observar no texto que lemos. Seu contentamento vinha dos recursos espirituais que Jesus providenciava ao longo da caminhada de Paulo. Mesmo na prisão, ele estava contente. Stephen Brown escreve dizendo: uma vida de contentamento não é baseada no que uma pessoa tem, mas enquanto a pessoa depende de Cristo. O mundo tem dito que nós podemos ser independentes. Vá, trabalhe, corra atrás, você pode.
E cada vez mais vai dizendo que nós somos independentes. E cada vez mais, quando nós dizemos que somos independentes, nós distanciamos de Deus. Porque o contentamento está justamente na dependência de Cristo Jesus. Paulo, ele traz isso. Deus espera de nós o melhor que podemos fazer. Deus espera que nosso coração esteja sempre motivado a agradecê-lo e honrá-lo com nossas ações e atitudes. Era isso que o apóstolo Paulo fazia a todo instante. Aprendamos então aqui com o apóstolo Paulo algumas lições. A primeira lição é: o contentamento acontece quando confiamos na providência de Deus. O versículo 6 do texto que nós lemos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Providência de Deus. O termo providência vem de duas palavras do latim: pro, que significa antes, e vídeo, que é ver. A providência de Deus significa simplesmente que Deus vê de antemão. Ou seja, Deus já viu tudo o que eu e você precisamos e Ele já providenciou. Podemos orar e levar a Deus todo o nosso estoque de descontentamento. Você pode se achegar na presença de Deus e abrir o seu coração com todo o estoque de descontentamento que você está passando. A oração, queridos, é o antídoto contra a inquietação do coração das pessoas. Orar acalma a alma. Orar acalma você diante das dificuldades. Porque quando oramos, tudo já está sob controle nas mãos do Criador de todas as coisas. A oração nos faz entender isso. Deus já está com tudo providenciado. Só sabe o que estar contente aquele que anda e que sabe onde e de quem vem todas as coisas. Se você anda na presença de Deus, em oração, em leitura da palavra, você sabe de onde vem a providência. Em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio às crises, você sabe que a providência ela é divina. Isso traz contentamento ao coração humano. Crer na providência divina é ser grato nas orações. O problema é que nossas orações, na verdade, em sua grande maioria, é para pedir a Deus coisas. Nós precisamos orar, queridos, grato por algo simples. Uma filha de um milionário americano, agora nesse tempo de pandemia do Covid, ela falou dizendo: meu pai era um homem muito rico, abastado, dinheiro, bastante. E ela falou assim: ó, meu pai morreu por algo muito simples. Ele forçava para poder buscar o oxigênio que era de graça. Ou seja, nós não podemos comprar aquilo que Deus dá. A providência divina é algo divino. Crer na providência de Deus é ser grato nas orações. Por quê? Porque o contentamento flui de um coração agradecido a Deus. Mas quantas vezes nós murmuramos? Murmurar é ficar reclamando o tempo inteiro. Mas Deus está te sustentando aí, querido. Em meio à dor, em meio à crise, em meio às dificuldades financeiras, nós temos passado por tudo isso. E Deus tem sustentado. O orgulho é a causa de nós ficarmos descontentes em situações favoráveis. A situação está favorável a nós e nós continuamos reclamando porque o nosso orgulho nos impede de ser agradecido a Deus. Ou seja, sempre nos levando a reclamar pelo que já temos e o que não temos. O contentamento acontece quando confiamos na providência divina. E o confiar na providência divina, meu querido, passa pela oração. Ore mais. Fale mais com Deus.
Não tem problema de você dizer para Deus que você não conseguiu, que você está à beira do desespero. Isso não é você se sentir diminuído. Muito pelo contrário. É você estar dizendo para o seu pai: pai, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu cuidado. E esse pai amoroso vai te abraçar. Porque ele já providenciou, ele já anteviu antes de mim e de você. O contentamento acontece, querido, quando os nossos pensamentos são transformados. O versículo 8 do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo traz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouviste e viste de mim. É Paulo dizendo: olha, eu estou dizendo aquilo que eu passei. Isso vocês vão praticar. E o Deus da paz será convosco. Paulo aprendeu a estar contente por várias experiências e provações que passou. Quem não passa por provação não tem experiência viva com Deus. Mas eu não quero ter provações, como é que eu vou ter experiência viva com Deus? Porque quando eu não tenho provações, a vida está tranquila, está tudo bom, está tudo jóia, a gente simplesmente vai vivendo a vida, dia após dia. Quando a dificuldade vem, aí a gente começa realmente a lembrar de Deus. Infelizmente, não deveria ser assim. Você deve lembrar de Deus na bonança, na tristeza, na dificuldade, na alegria. Por quê? Porque quem está te proporcionando tudo isso é o Deus da providência. Quando as coisas começam a dar errado, não podemos confiar nos nossos recursos. A grande dificuldade do ser humano é que ele quer confiar nos recursos que ele tem, aquilo que é palpável. Mas a providência divina, ela não é palpável. A feira vai chegar, o dinheiro para pagar a energia vai chegar, para pagar a água vai chegar, quando nós cremos na providência divina. Aí nós damos um outro passo, que é descansar no Senhor. Pensar corretamente é necessário. Pensamentos incorretos geram sentimentos incorretos. E coloca o coração e a mente sob pressão, e isso traz ansiedade. Quando eu começo a pensar, olha, já morreu mais de 8.000 pessoas do Covid. Aí o seu cérebro começa a ser pressionado por todas essas informações. Eu quero dizer para você que Deus está te protegendo, Ele está te guardando. Você vai usar o álcool em gel aí na mão, vai usar a máscara, vai fazer o que for necessário. Mas nada disso vai te proteger se a providência não for divina. A proteção, ela tem que ser divina. Pensar corretamente é uma condição necessária para se experimentar a paz de Deus e aprender a estar contente. Parece meio contraditório. Ai, pastor, você não sabe o que eu estou passando aqui. Você não sabe a minha dificuldade. Mas normalmente, queridos, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Por quê? Porque o nosso olhar não está focado num olhar espiritual filtrado na oração. Aí eu fico olhando, o vizinho tem um carrão, o vizinho, ou seja, a grama do vizinho é melhor. Mas você sabe o preço que ele está pagando para aquela grama ficar verde? Isso é murmurar. Isso é querer que Deus faça com o vizinho o mesmo que está fazendo com você, ou vice-versa. Na verdade, Deus trabalha de acordo com cada pessoa. Nós somos seres únicos. Cada um tem uma identidade, cada um foi forjado de uma maneira que Deus escolheu. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O salmista traz no Salmo 119, no verso 165, esta palavra: porque sem mim nada podeis fazer. Aqui o apóstolo João, no capítulo 15, verso 5, está dizendo, olha, queridos, Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nem eu e nem você podemos acrescentar um segundo à nossa vida. Nós temos que descansar no Senhor. É fácil? É óbvio que não é. Mas
No texto que nós lemos, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É as suas provisões? É o seu trabalho? É o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? Porque eles são falhos. Nós podemos ser demitidos do nosso trabalho. As provisões podem faltar. O texto está dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, olha, eu sou fortalecido em Cristo Jesus. Diante de qualquer situação, o meu contentamento está porque eu sou fortalecido em Cristo Jesus. Podemos pensar assim. Eu e você hoje podemos e devemos pensar dessa maneira. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí os meus pensamentos são elevados à presença de Deus. E esse Deus da providência vai cuidando de forma maravilhosa de cada um de nós. O contentamento acontece independente dos problemas. Versículo 11 do texto do apóstolo Paulo aos Filipenses. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Em Deus, queridos, temos todas as nossas necessidades supridas, seja elas materiais, seja elas sentimentais, todas as nossas necessidades são supridas em Deus. Não gaste energia demais com preocupações imaginárias. O que vai ser amanhã? Será que o Covid vai me pegar? Será que o vírus vai me atacar? E se me atacar, vai ter respirador? Vai ter um médico lá para me atender? Ou simplesmente não vai ter os leitos, como todos dizem por aí? Tá faltando leito, tá uma bagunça. A verdade é essa. Quando nós depositamos a nossa confiança nas autoridades, nos príncipes, nos reis, como diz a palavra, nós não estaremos vivendo uma forma de contentamento. Porque o que nós percebemos é que as pessoas estão perdidas. Informações para todo lado, cada uma de um jeito. Não importa o tamanho do problema. Temos em Deus recursos e suporte. O recurso de Deus nunca falha. O suporte de Deus nunca te desaponta. Viver contente em qualquer situação é uma realidade possível para você e para mim. Por quê? Porque Deus é suficiente. Quando eu creio, quando eu descanso em Deus, eu estou dizendo, olha, Senhor, está aqui todas as minhas dificuldades, todos os meus problemas, eu sou do Senhor. Então Deus é suficiente. Nele temos o poder para superar a ansiedade, os medos, porque todo ser humano tem medo, as aflições, e aprender a viver com contentamento em meio aos medos, às aflições e à ansiedade de cada um. Aprender a ser humilhado é um caminho que temos de passar. Mas o ser humano orgulhoso, ninguém quer ser humilhado. Nós não queremos nos humilhar. Mas é necessário, queridos, dobrar os joelhos diante de Deus, nos humilhar na presença dele, porque nós somos como trapos de imundícia. Quem sou eu diante de Deus? Como que eu vou caminhar? Como que eu vou questionar? Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que estar alegre, independente das circunstâncias. Pois temos um Deus do tamanho do nosso coração para nos fortalecer. Seu coração está ansioso, está com medo, está com dificuldade, abre ele na presença de Deus, que esse Deus vai preencher o vazio do seu coração, vai preencher e cuidar dos seus medos, das suas ansiedades,
das suas dificuldades, e você vai aprender a estar em contentamento. Você vai se fortalecer quando você descer do trono do seu orgulho. E aí eu queria trazer a você algo interessante para você pensar e praticar. O que te falta para estar contente? Você já fez essa pergunta? Ou você só reclama? Nós temos que parar diante da nossa situação, diante da maneira como nós estamos vivendo, e fazer essa pergunta: o que me falta para estar contente? Temos a tendência de orar pelas grandes coisas da vida e de esquecermos de orar pelas pequenas coisas. Estou com febre, eu ligo lá na farmácia e peço um remédio para baixar a febre. Mas eu não oro primeiro. Não estou dizendo que você não possa buscar o remédio, que também é um meio que Deus dá para a ação. Mas eu preciso colocar esse pequeno detalhe em oração na presença de Deus. Conversar com Deus a respeito de tudo o que te preocupa. Esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade e a viver contente, a viver em contentamento. É ter um relacionamento de intimidade com Deus. Era isso que o apóstolo Paulo tinha. Preso, ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. Ele estava contente. Ele vivia num estado de contentamento. Estava passando por dificuldade dentro de uma prisão. Mas ele estava sendo grato a Deus. O contentamento nasce da certeza de que Deus sempre ouve e responde às nossas súplicas. Tem um hino do Inário Presbiteriano que diz: eu sei que Deus ouve as nossas orações. Eu sei que Deus ouve as minhas orações. Essa certeza, querido, é que nos faz andar em novidade de vida, é que nos faz andar mesmo em meio às crises todas das quais nós estamos vivendo e vamos viver ainda pela frente, se Deus assim quiser. Então nós temos que ter alguns cuidados. Cuidado com as mentiras e os lixos que são lançados em sua mente diariamente. Você é que tem que filtrar. E esse filtrar passa pela oração. Essas mentiras, essas ideias todas lançadas, elas são inimigas do contentamento. Porque se eu estou com medo, e eu fico vendo que morreu 8.000, e que está morrendo, e que morreu 800, e que morreu 1.000, e que já abriu não sei quantas covas, que é isso que a mídia põe, porque isso gera para a mídia muito mais pessoas vendo. As pessoas gostam de ver a desgraça do outro. Essa é a verdade. Alguém vem trazer uma notícia para você, ele fala assim: olha, bateu um carro, a primeira coisa que a gente pergunta: morreu quantos? Nós não perguntamos se as pessoas que estavam ali foram salvas. Nós já perguntamos quantos morreu. Alguém está doente, mas doença de quê? Já é câncer? A gente vai sempre para o lado das coisas ruins. E isso traz inimizade entre nós e o contentamento de andarmos na presença de Deus. Ser contente apesar das circunstâncias é colocar em prática a confiança de que o Deus que te ama continua no controle. Deus não te abandonou. Deus não abandonou a humanidade. Ele está cuidando. Acabe com as murmurações. Elas contaminam a alma. Vivemos amargurados de alma devido às murmurações que nós projetamos, que nós falamos no dia a dia. Reserve um tempo de meditação na palavra de Deus e exclua de sua rotina pensamentos e comportamentos que não te tornam gratos e nem te trazem paz. Descanse no Senhor, espera nele, e o mais, ele fará por você. Pense e pratique aquilo que traz contentamento para a sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Sofreu duramente na carne as perseguições,
Mas ele vivia no estado de contentamento, porque ele diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para me guardar até o dia final. É nesse estado de contentamento que eu te convido a viver. Esteja certo em quem você tem crido, porque é bem certo que ele vai te guardar até o dia final, quando ele voltar para te resgatar, para te levar para a eternidade, para a glória eterna. Nós somos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida. A morte natural, física, é algo que é inerente ao homem devido à queda. Mas a morte espiritual, queridos, nós temos que nos agarrar e lutar na palavra de Deus. É nela que todas as respostas para os anseios do homem estão contidas. Que Deus abençoe a sua vida. Que você realmente queira pensar, praticar e viver em contentamento em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque esse Deus é grande, Ele é maravilhoso, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Em todo momento, Deus está cuidando. Que Deus abençoe você. Que Deus te abençoe grandemente. E que você, meu querido, tome uma decisão de praticar a palavra de Deus. Estenda a mão a quem está precisando. Assim você traz bênção para a sua vida, traz bênção para a sua família. Assim você vai viver em estado de contentamento. Que Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Deus amado, Pai querido, eu quero ser grato, Senhor, a Ti todo dia. E te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua mensagem, através do Teu Espírito Santo, chegue e ache guarita no coração de cada um que ouve essa mensagem. Porque no Senhor, papai, nós temos contentamento todo dia de viver e andar na Tua presença. Obrigado, Deus, por esse tempo que o Senhor nos dá, mesmo em meio a toda essa pandemia. Nós continuamos como servos do Senhor, olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. É nele que está focado e que deve estar focado a mente de cada um dos amados irmãos e ouvintes dessa tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa cada um, papai, ao longo da caminhada, nessa semana, ao longo da caminhada da vida, que eles possam entender que o Senhor é quem supre todas as necessidades. O Senhor é quem cuida. Cada um que está com medo, passando por dificuldade, que a Tua palavra, o Teu amor, o Teu Espírito Santo traga paz ao coração. Que eles possam, ó Deus, andar em novidade de vida diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que eu peço, papai, abençoa cada um para a honra e glória do Teu nome. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Pastor Sérgio, a palavra está com você. Glória a Deus, meus amados. Deus cuida de mim. Vamos ouvir essa canção na voz do padre Fábio de Melo. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, Medite nessa letra. é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fechar aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim.
de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Nem estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa.